lado do trabalho educacional, que vai ser depois um dos nossos focos, ele fez um trabalho artístico como dançarino e também como, paralelo ao trabalho dele como professor de dança e diretor do departamento de dança, ele estruturou um grupo de dança da Universidade Federal da Bahia e coreografou para este grupo. Então, ele somou a atividade como dançarino, como professor, como coreógrafo e, ao mesmo tempo, em paralelo, foi desenvolvendo o que para ele era me parece uma necessidade natural do ser, que é a questão da busca espiritual. E foi, de certa maneira, este caminho, ou esta como que secreta direção que já estava, na verdade, desde sempre presente, conduzindo a trajetória dele, que em 1960 agora eu fiquei em dúvida, se é 67 ou 68, pode depois confirmar isso. Ele foi convidado como dançarino, ele faria uma turnê pela Índia e foi convidado a fazer uma apresentação na cidade de Madras, hoje Chennai, no sul da Índia. Só que na data que foi agendada, havia uma apresentação na cidade de um grupo americano de dança. Para que não houvesse conflito, a concorrência entre as duas apresentações, sugeriram a ele como alternativa que fosse até o ashram de Sri Aurobindo, que ficava em Pondicherry, a cerca de 200 quilômetros, 3 horas de distância de Chennai, porque disseram a ele que era um teatro, o que era uma coisa assim pouco comum, talvez única, numa comunidade espiritual na Índia. E ele foi e se apresentou lá, e foi muito bem recebido, e houve, enfim, uma ressonância mútua, né, de identificação. Propuseram a ele que fizesse uma apresentação individual para a mãe, Mira Alfassa, a companheira espiritual e organizadora e condutora da vida desta comunidade, do Sri Aurobindo Ashram, e que nesta época se dedicava a um trabalho intensivo, no sentido de um despertar da consciência nas células do próprio corpo, um yoga, que foi a ela delegado como uma tarefa por Sri Aurobindo. E ela, em razão disso, vivia em completa reclusão no seu quarto. E Rolf, então, se apresentou para ela lá num espaço exíguo, né, um espaço mínimo, mas ele fez uma apresentação e, ao final, ela perguntou a ele como ele dançava. Ele explicou qual era o processo de elaboração da dança para ele até então. Consta, ele próprio contou que ele dançava coreografias extremamente elaboradas, mesmo com o solo. Ele podia, eventualmente, trabalhar meses para elaborar um solo que duraria alguns minutos. Então, era algo extremamente em detalhe elaborado. Ela, então, sugeriu a ele que passasse a dançar de forma espontânea. Isso, para ele, foi certamente uma mudança de rumo assim, absoluta, né? Mas ele acatou essa sugestão e passou a exercitar a dança espontânea. Isso vai ficar mais claro. Nós podemos, num dado momento, abordar a questão dessa confluência, a convergência entre o caminho da dança e o caminho da descoberta da disciplina espiritual. Leonora Henrique. Mas, continuando. Olha se já está habilitado o compartilhamento. Sim.
tá? Está. Mas já que eu comecei, deixa-me arrematar rapidamente isso. Ele voltou ao Brasil, mas já inteiramente tocado por este contato com esta comunidade, particularmente com a mãe, que foi um contato decisivo e transformador, né, na vida dele. E quando ele voltou, ele já trouxe consigo as obras de Shiro Aurobindo e a mãe, e começou esse estudo informal com um grupo de alunos, possivelmente da disciplina de filosofia da dança, com quem ele compartilhava a reflexão. E aí começou a surgir esse estudo da obra e da visão de Shiro Aurobindo e a mãe. Ele voltou à Índia, me parece que inicialmente com a intenção de se estabelecer lá na comunidade, mas depois de alguns meses ele percebeu que não, o lugar dele era aqui, o caminho dele era, o trabalho, o lugar dele era aqui no Brasil. E ele então volta, não sei precisamente o momento, mas aí se dá a fundação da Casa Shiro Aurobindo, e ele com este grupo que forma uma pequena comunidade começa um trabalho de tradução de obras, e cada vez mais há uma convergência entre a proposta pedagógica dele na dança e esta proposta de vivência, de realização espiritual. E, à medida em que isso acontece, vai acontecer, num dado momento, a necessidade ou uma mudança, uma ruptura, que, na verdade, não é uma ruptura, a gente vai depois voltar a isso, com o ensino formal da dança na universidade. Ele vai se dedicar agora por inteiro ao trabalho, à disseminação da visão e pensamento de Shiro Aurobindo e a mãe, e a formulação de propostas educacionais, agora não mais limitadas, não mais voltadas ao público específico da dança, aos estudantes de dança, mas agora a todo ser humano interessado em autoconhecimento e autodescoberta. E essa vai ser a trajetória dele crescente até os últimos dias. Ele deixou o corpo em plena ação, em plena atividade, a caminho ele estava então residente em Salvador, Bahia, estava a caminho de Feira de Santana, onde aconteceria um encontro, uma oficina, um retiro da casa, e num acidente automobilístico faleceu. Se ele estivesse vivo, ele teria completado este ano 90 anos. É uma data significativa. E pelo que ele vivenciava, ou pelo estado, pela condição dele, a época em que ele deixou o corpo, se estivesse vivo, provavelmente ele estaria em plena atividade e possivelmente ainda dançando. Mas, enfim, nós vamos voltar a alguns desses aspectos aí, ao longo dessa nossa breve conversa. Eu quero, então, agora propor a vocês uma aproximação através de imagens, através de música também, e depois vamos aprofundar um pouquinho mais alguns aspectos do trabalho e da proposta dele.
Aqui nós temos como que presente talvez os três aspectos da trajetória do Rolf que cabe destacar: o dançarino, o educador e o yogi, aquele que fez da sua arte uma forma de realização, de busca espiritual. Então ele começa nos afirmando o que para ele é uma evidência, uma constatação de que o impulso da dança ele já está presente nos graus infra-humanos, que antecedem a manifestação da consciência humana. Então, desde o mais elementar, a expressão mais elementar de vida, há essa busca por felicidade, por plenitude, por luz. Então, isso na planta é particularmente evidente, não como toda a vida de uma planta é um processo, uma busca constante de voltar-se, de abrir-se, de receber a luz. E essa busca por plenitude, ela está talvez presente, a busca da afirmação, do querer ser, afirmar-se na vida, no mundo, com a maior totalidade e plenitude possível. É o que talvez seja a felicidade aqui. Isso está presente em toda forma de vida. É como que uma pré-condição para que a vida se afirme num ambiente que, na verdade, inicialmente é hostil. E quando chega no nível humano, então ele fala, nossa dança, a dança do ser humano. O movimento concentrador, libertador e transformador do ser humano ajuda nesta busca. Então, aqui primeiro nós temos presente o poder, a natureza educativa, educadora que a dança pode ter, quando ele nos fala um movimento concentrador, ou seja, a dança como um campo de experiência no qual é possível enfeixar, concentrar, fazer convergir todos os poderes e capacidades do ser, físicos, mentais, vitais e interiores. Então, ela é esse fator de concentração, de intensificação da vida. Libertadora, se feita com intensidade, inteireza e plena atenção, um momento de dança pode significar uma libertação dentro de um processo de condicionamentos, atavismos. Então, a dança pode ter esse papel de libertação. E não só de libertação, concentração, libertação, mas mesmo de transformação. Então, aqui, provavelmente, o transformar aqui inclui a dimensão interior, a dimensão do caráter, e também, talvez chegue mesmo à dimensão física, em coerência à vivência, à visão de Shirorubin e Yamane. Então, a dança pode ser um auxiliador neste processo do ser humano de chegar à sua plenitude, à plenitude das suas potencialidades. Através da dança, do movimento e deleite criativos, podemos despertar, descobrirmos, podemos caminhar. Pode o homem, o ser humano, fazer sua viagem do não ser ao ser verdadeiro, da escuridão à luz, da morte à imortalidade. O movimento e deleite criativos. Há um outro texto magnífico, também partindo da vivência dele, em que ele nos mostra como a dança nasce da alegria. É o impulso da alegria que está por detrás de todo movimento criativo, é o movimento, o impulso básico da dança. E essa alegria, ela se expressa, todos nós já vimos isso, na criança, né? Quando a criança dança, quando a criança expressa a sua alegria, seu contentamento através de movimentos espontâneos do corpo, da dança.
Mas mesmo antes, né? Mesmo alguns animais, nós temos registros de dança de pássaros, de coreografias de peixes e tudo mais, em que parece evidente que no movimento a natureza encontra uma expressão de uma alegria, de uma plenitude, algo da plenitude do ser se manifestando. Então, através da dança é possível o despertar, quer dizer, acordar para a consciência de si mesmo, num nível já bem básico, que é acordar para a percepção do próprio corpo, das suas limitações, das suas possibilidades. Isso é acordar, é despertar da consciência, tanto no sentido de perceber limitações como possibilidades. Então, podemos nos descobrir, podemos caminhar. O ser humano pode se construir neste caminho. Pode o ser humano, o homem, fazer sua viagem do não ser, da total ausência de identidade, de individualidade, partindo de uma identificação inicial com o ser coletivo, o ser e a consciência coletivos. É um não ser no sentido de não haver ainda a consciência de si como indivíduo. E a dança pode ajudá-lo a chegar à descoberta e incorporação da sua real, verdadeira dimensão. Da escuridão à luz, da inconsciência à consciência mais alta, que a consciência presente do ser humano é apenas um estágio, é uma transição em direção a uma plenitude sempre maior. Da própria morte, a sujeição inerte à morte, à decadência, até a imortalidade. A imortalidade como a renovação constante da própria estrutura física, corporal, é colocada como uma possibilidade futura, posterior ao vida humana. Mas talvez ele já nos fale aqui da imortalidade como o ser humano pode, num momento de particular alinhamento, identificação com o seu mais profundo e mais alto, chegar a uma identidade com aquilo que transcende a condição da mortalidade, da limitação. Então, ele pode, nesse sentido, também estar aberto a essa dimensão daquilo que não é perecível, não é mortal. Então, nós identificamos aqui os 3 impulsos básicos que nele crescentemente se somaram e se desenvolveram de forma conjunta, em paralelo, o dançarino, o educador e o yogi. Eu vou depois dizer por que razão estou utilizando esse termo yogi. Nunca ouvi o próprio Rolf falar de si próprio como yogi, mas eu vou explicar por que isso. Então, vamos, inicialmente, abordar o aspecto do dançarino, que foi, na verdade, o primeiro a aflorar, né? E já na adolescência, na primeira juventude, ele se identificou e se encontrou como um dançarino. Aqui nós temos a peça de abertura de uma exposição que foi montada, uma retrospectiva através de fotos, de registros que não são muitos, na verdade, mas através de registros, de alguma forma, retraçar, ainda que de forma breve, o caminho dele como dançarino. Na época, houve a sugestão feliz desse título, A Vida e a Dança como Oração. Então, vida e dança convergindo como abertura, como diálogo a uma dimensão maior, mais profunda, mais verdadeira, que foi uma busca constante em Rolf.
Então aqui ele reafirma aquela percepção, né, de que a vida inteira é dança, e que a dança, por sua vez, é vida. E que na vida do ser humano se condensa, se resume, sintetiza a toda a vida que antecedeu o humano, desde a escala do macrocosmos até a escala do microcosmos. Nessa segunda parte, ele faz ele inclui a dimensão do interior, né, a dimensão do espiritual, que é onde vai estar a própria fonte, a origem da dança. Então, isso vai estar muito nessa percepção, muito anterior à própria manifestação da vida na Terra. Então, ela vem, quando aflora na existência terrestre, ela vem como expressão, como manifestação destes mananciais, dessas fontes interiores. Então ele parte da vida para, na dança, e através da dança, abrir-se a esta dimensão. Então aqui, eu disse que é retrospectiva, as imagens estão ordenadas realmente numa sequência por datas, né? Aqui é a Alemanha, começo dos anos 50. Também a Alemanha, Berlim, na década de 50. Nós vemos pelo traje, inclusive, que as elaborações, os solos, as danças que ele elaborava, incluíam, com muita frequência, caracterizações. Isso é muito próprio também da vertente de dança que ele, a partir da qual ele se iniciou, que foi o expressionismo, né? Então, é frequente a utilização de determinados elementos que vão favorecer a expressão da história que a dança vai contar e vai corporificar. Essa sai um pouquinho da sequência, já estamos aqui em Salvador, na década de 60. Na verdade, a partir de agora já é Salvador, década de 60. Uma dança que ele elaborou com a utilização, diz que seria como que um sarcófago de uma criança. Já fica evidente o quão importante, central na expressão de dança do Rolf é este diálogo com o alto, com a dimensão do alto, da luz. O dentro dialogando com o alto. Aqui já estamos na década de 70, já posterior
a fundação da casa. A foto de cima é anos 80, Brasil, aí embaixo, Auroville, Índia, anos 70. Parte de uma sequência em que ele dialogou com elementos da natureza. O ser humano é aquele que pode abraçar a natureza que o antecedeu e, neste abraço, erguê-la em direção àquilo que vai suceder a ambos, a natureza e o homem. Só fazendo uma referência a essa última foto, eu não tenho como não voltar a ela aqui, mas nessa foto ele tem essa característica dessa barba, né? E isso faz lembrar os hasidistas, aqueles judeus do leste da Europa. E é interessante não apenas na aparência, mas é significativo que também esse movimento dos judeus hasidistas se caracteriza por uma busca de devoção através da alegria. Então, o elemento da dança é um elemento central, importante. É um ritual de diálogo com essa esfera, essa dimensão do espiritual também. Então, aqui, de certa maneira, nós temos já essa convergência do artístico para o religioso e o espiritual, que é tão característico da trajetória. Eu não sei, a Juliana Passos está presente em nossa reunião? Nós fizemos essa pequena trajetória aí, que, de certa forma, através dessa breve sequência de imagens, retraça a trajetória do Wolff enquanto dançarino, e achamos, então, que seria oportuno mencionar o trabalho que vocês desenvolveram, Juliana e Beth,
que culminou na publicação de um livro. Então, eu gostaria que a Juliana falasse um pouco para nós sobre isso. Bom, primeiramente, queria mandar um beijo para vocês todos da casa. A Lenora ainda conversa bastante pelo WhatsApp, mas você, Ricardo, não, né? Faz tempo que eu não falo com você, desde o encontro, né, do ano passado, que eu estive no Encontro Casa. Então, mandar um beijo para todos vocês da casa. Tem pessoal aí que eu conheço, que eu já estou acostumada a ver nos encontros, tem pessoas que eu não conheço, né? Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Juliana Passos, eu tenho uma formação em dança na Unicamp, eu fiz a minha graduação lá em dança e depois fiz a minha trajetória de pesquisa, né? Fiz mestrado e doutorado lá, tudo com orientação da professora Elizabeth Zimmermann, que foi da primeira geração da casa, né? Ela estava na época em que a casa foi fundada, lá em Salvador, no início dos anos 70. E ela foi minha professora, né, na Unicamp, lá na graduação em dança. E foi através dela que eu tive contato com o trabalho, né, de Rolf Gelewski. Eu ainda estava na graduação. E quando eu tive o contato com os materiais de Rolf, os métodos didáticos de Rolf, e ela contou, né, da história dela com o Rolf, e eu me encantei, para não dizer que eu me apaixonei pela trajetória dele enquanto artista, enquanto pesquisador e professor de dança, enquanto coreógrafo, e tive acesso através dela de muitos materiais do Rolf, né, os métodos e tudo mais. E comecei a pesquisar sobre Rolf na parte de dança especificamente, e comecei com iniciação científica, né, que é uma pesquisa da graduação, e aí que eu conheci vocês da casa, porque eu consegui na época uma verba, né, da Unicamp para ir até Belo Horizonte para entrevistar vocês, colher depoimentos e tudo mais. Fui para a UFBA também, fui 2 vezes lá na UFBA, na escola de dança, onde ele teve uma trajetória, né, dentro da escola de dança, de mais ou menos 15 anos, e também colhi bastante depoimentos de ex-alunos dele, e fiz as minhas pesquisas. E depois eu continuei, então fiz o mestrado, também abordando os métodos didáticos dele, para processo de criação em dança, e depois segui com o doutorado, né? Então, eu e a Beth, em 2014, resolvemos fazer uma publicação abordando o trabalho do Rolf. O meu mestrado eu tinha publicado em livro, meu mestrado eu defendi em 2012, mas ele virou livro em 2015, né? Até vocês têm os exemplares, né? Então tá aqui, esse aqui é o meu mestrado. Até essa foto, né, apareceu aí na sua projeção. Mas é a minha pesquisa de mestrado. Fala bastante do Rolf, mas tem muita coisa da minha pesquisa mesmo com os alunos lá da Unicamp. E aí, então, a Beth teve a ideia de fazer um outro material, um material mais específico sobre a trajetória do Rolf. E a gente começou a botar esse projeto no papel em 2014. Mas ele só se concretizou esse ano, agora, em fevereiro desse ano, que a gente teve esse material pronto, tá aqui, que é Vida e Obra, né? Então, a gente organizou esse material, então tem textos de outros autores, além de textos meu e da Beth, tem o Paulo Baeta, tem outros, Ariamane, o Nestor, tem várias pessoas e tem depoimentos também, vocês deram depoimentos para a gente, a Lenora, você, Ricardo, né? Então, teve outros, a Carmen Paternosso, que é lá da UFBA. Então, nós fizemos um material mais específico sobre o Rolf e com algumas fotos, né? Todas essas que você projetou, que veio daquela exposição, né? Que o Paulo Baeta fez lá na UFMG e também na escola de dança, né? Que ele levou lá para a escola de dança. Acho que teve ajuda do pessoal da casa lá de Salvador, né? Que ajudou a fazer a exposição lá na escola de dança também. E então a gente escolheu algumas
fotografias, né? Não foram todas, porque quanto mais foto tem no livro, mais caro fica, né? Então, a gente escolheu algumas que a gente considerou mais importantes. E tem textos do Rolf, né? Tem textos dele. Então, a gente tentou juntar várias coisas, várias pessoas falando sobre Rolf, tanto com textos mais acadêmicos, quanto com depoimentos mesmo, né? Enfim, falando, pessoas que conviveram com Rolf. Aí tem programas de espetáculos, que a gente selecionou alguns também, porque são vários, né? Para ficar um material, assim, um compêndio, digamos assim, né? Sobre Rolf. E ficou pronto esse ano. E a nossa ideia era fazer um lançamento na Casa Chirarubino. Mas aí veio a pandemia, aconteceu tudo isso. E quem sabe o ano que vem a gente consegue fazer um evento aí na casa de lançamento do livro, né? A gente também tinha um planejamento de lançar na Unicamp, um evento que ia ter em outubro na Unicamp, e não aconteceu, nem vai acontecer. Vai acontecer só, acho que em junho do ano que vem. Então, talvez a gente consiga fazer lá o lançamento também, né? E então é assim, em resumo, tentando ser rápida, a Então, minha Juliana, trajetória. esse material vai estar disponível para aquisição. Já está? Isso, já está. A gente está vendendo esse material, mas o correio está meio em greve, né? Então a gente está com uma dificuldade de colocar no correio. Até acho que a Bárbara está aqui presente, eu vi a carinha dela. Eu mandei para ela esse material, né, para Recife e 2 meses, 1 mês e não chegou. Então eu postei no correio e ainda não chegou na casa dela, porque o correio está tudo. Eles estão fazendo entregas, mas muito demorado, né? É mais Mas prudente esperar um pouco. então, se alguém se interessar em adquirir, pode entrar em contato comigo. Eu tenho Facebook, Instagram, essas coisas, mas também pode pedir meu contato para vocês. A Lenora tem até meu WhatsApp. Então, se alguém se interessar, quando a greve dos Correios estiver resolvida, que aí eu coloco no correio. Dependendo da cidade, chega bem rápido. No momento, eu não estou em Brasília. Agora, já tem quase 3 anos que eu moro em Brasília. Eu dou aula na licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília. Mas como está tudo aula remota, eu estou na casa da minha família, no interior de São Paulo. Então, dependendo da cidade, chega rápido. Eu mandei para o Manu Reis, que foi uma das pessoas também colaboradoras, né, do livro. Eu mandei para ele em 2 dias, estava na casa dele, em São Paulo. Mas para Bárbara, no Recife, 1 mês e não resolveu ainda a situação, por conta da greve mesmo, né? Mas é isso, eu tenho uma admiração muito grande pelo Rolf. Eu uso os materiais dele, os métodos dele, né, de improvisação, de estrutura sonora, estudo do espaço, estudo das formas, com os meus alunos de graduação, né? Então, esse material eu já usei com criança, com adolescente. Eu transito, né? Eu utilizo esse material já desde 2007, que eu tenho usado esse material nas minhas aulas, em diversos contextos. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação e até pós-graduação. Então, é um material que acompanha toda a minha trajetória, aí já tem uns 13 anos, mais ou menos, e também como artista, né? Enquanto criadora de danças, de coreografias, de composições, eu utilizo elementos dos métodos do Rolf, né? Então, não só como professora, né? Mas como enquanto artista também, todo esse pensamento de Rolf sobre dança tem um impacto muito grande, né? Na minha trajetória, digamos assim, enquanto artista também, né? E vocês também, né? Obviamente, todo o material que vocês me forneceram na época da pesquisa, né? A Lenora me ajudou muito, você cedendo, né, o espaço para eu ir lá fuçar nos materiais, as notícias de imprensa da época. Então, tudo isso, já botou meu telefone ali para todo mundo ver, a Lenora. Então, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, fica à vontade também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, nós agradecemos a Juliana e só enfatizando, não sei se foi inteiramente claro
quando ela falou do caminho de aproximação dela, sempre foi significativo para nós que ela representa uma geração que não teve contato direto com o Rolf. Ao contrário da maioria de nós ainda da casa, ela não teve contato direto. E, no entanto, foi tocada. Me parece que é o caso também da Karen, que também faz essa ponte entre a proposta do Rolf e a academia, a universidade. Também a mensagem chegou de uma forma indireta, mas com a mesma força. Então, isso para nós é muito significativo. Eu gostaria de voltar a compartilhar a tela com algumas imagens. Agora vamos abordar um pouquinho o aspecto do educador. Rolf na Alemanha, provavelmente no período onde houve esse encontro, essa descoberta da dança, ou um pouco depois disso. Me parece que também aqui. Eu dei o dado de que ele nasceu em Berlim em 1930. Foi falado isso? Espero que sim. Aqui já no Brasil, já em Salvador. Então, este contato, né, que deve ter sido inicialmente um choque de culturas, vindo da Europa, da Alemanha, e esse diálogo, não sei como chamar, só o próprio Rolf poderia dizer. Isso se desdobrou ao longo da vida dele, mas eu acho importante destacar que ele, talvez num processo gradual, progressivo, ele se identificou de tal maneira com o estar no Brasil, ser brasileiro, que ele se naturalizou brasileiro. Isso não sei se é do conhecimento de todos. Uma das últimas, praticamente na véspera da morte, alguns dias antes, ele recebeu do Ministério da Justiça a confirmação da sua naturalização como cidadão brasileiro. Ele nos mostrou essa carteira assim, com alegria, mas ao mesmo tempo como se aquilo fosse enfim. Mas isso mostrou que foi significativo que essa naturalização tenha se concretizado alguns dias antes da morte dele, ou seja, ele morreu como um cidadão brasileiro. Aqui já no período da casa, em São Paulo. Lenora, você poderia ler aquele texto? Uma visão, uma experiência interior, uma visão que Rolf conta, um sonho, não sei, que veio a ele ainda na juventude. Ative seu microfone, por favor. Sim. Queria contar uma experiência interior, uma imagem que me chegou na idade de 18 para 19 anos. Cresceu uma casa minha, casa de minha vida. Ou, nem sei mais, já existia. Sinto agora que já estava lá, e sei que era minha, casa forte, sem vestígios de ninguém, onde se via só o dentro. Estava sem teto, sem telhado e sem divisões, sem paredes no interior.
como uma grande mão aberta, pronta para receber, aí, simplesmente posta, aberta. Sabia que era a minha e a queria assim. Sem teto, repleta de azul e da brancura de estrelas, ressoando as falas do vento e voos e gritos de pássaros, abrigando chuva e neve e frio e areia e sementes voadoras, lugar de um claro silêncio, feita para. Isto digo hoje, receber o sol, ser preenchida por ele, grão nas vastidões dele e espaço para suas forças e vontades. Rosto voltado para o alto e receptáculo incondicional aberto. Grão nas vastidões dele e espaço para suas forças e vontades. Rosto voltado para o alto e receptáculo incondicional aberto. Eu só queria rapidamente pontuar alguns aspectos aí. Esta casa que ele descreve, né, não é a casa zen do Vinícius de Moraes, que não tem parede, não tem teto, não tem nada. Né? A característica que se sobressai aí é que ela não tem teto, ou seja, ela está aberta ao diálogo com o alto, com a natureza, mas sempre é esse receptáculo, as mãos abertas para o alto. Então, é aquela característica que nós destacamos quando vimos as fotos dele, esse diálogo permanente com essa dimensão do alto que, em absoluto, não exclui, não elimina a dimensão do baixo, a dimensão da vida. Ao contrário, é a condição da realização plena dela. E acho que, se ele reproduz esse texto depois no material didático, né, o Escrituras Sonoras 2, é que, de certa forma, ele vê que, naquela visão que veio a ele, havia como que uma antevisão do que seria o trabalho que seria sua tarefa, seu trabalho, sua missão, que é o trabalho de educar. Quem conviveu com Wolff, eu acho que vai concordar com isso, que, primeiro, a intensidade absoluta da busca, a sinceridade absoluta com que ele se dedicou ao seu propósito, isso fazia com que a presença, a proximidade dele nem sempre fosse cômoda, nem sempre fosse confortável. Mas é inegável que, falo agora da minha experiência pessoal, né, que a gente era como que convidado, mas de certa forma mesmo como que compelido a aprender sempre na presença do outro. É como se esse fosse um impulso avassalador no ser dele, e isso irradiava dele. Essa necessidade de aprender, de melhorar, de buscar um aprendizado, uma intensificação de consciência. Então, eu acho que ele corporificava esse aspecto que Shiro Aurobindo destaca como talvez o mais importante e relevante do educador, que é a influência, a capacidade de irradiar o seu ser, a sua influência, não no sentido de limitar, tolir, aprisionar, mas era o irradiar do ser como a flor irradia o seu perfume, a sua presença, e dessa forma toca e mobiliza quem está próximo. Então, o educador era algo que ele respirava, me parece que 24 horas por dia.
E nesse sentido, eu costumo comparar, não sei se é muito apropriado, mas eu costumo fazer um paralelo entre a trajetória do Rolf e a trajetória do personagem principal do Jogo das Contas de Vidro, de Hermann Hesse. Na tradução foi chamado José Servo. Quem leu pode verificar isso, quem não leu se sentir motivado a isso. Mas, bem rapidamente, ele era o líder, o condutor, o oficiante principal de uma comunidade que se dedicava a um jogo que é o chamado Jogo das Contas de Vidro, que Hermann Hesse não chega a descrever. Mas é um jogo que era como que uma síntese de todo o saber científico, artístico, cultural. Nesse jogo, tudo convergia. Então, era uma celebração, né, da vida, feita de uma forma altamente elaborada, altamente sofisticada. Eles tinham rituais, tinham festivais e tudo mais. Então, por décadas, havia uma longa tradição nesse lugar imaginário, a Castalha, em que eles se dedicavam ao culto, ao cultivo deste jogo altamente complexo, que é como que a síntese de toda a ciência, de toda a arte, de todo o saber humano. E na trajetória do livro, ele vai, num dado momento, sair, deixar essa comunidade para se tornar o preceptor, o instrutor, o orientador de uma determinada criança, de um determinado jovem. Então é como que se fosse essa trajetória, né, daquele que está uma torre de marfim, mas na condição de oficiar um jogo altamente complexo e sofisticado, e que deixa isso e vai e mergulha, entra no mundo dos seres humanos comuns para se dedicar à tarefa de educar. E ele vai ter um fim inesperado e estranho, como, de certa maneira, é o fim do próprio Rolf. Mas isso aí são paralelos subjetivos meus. Mas o que eu quis com isso trazer é ele parte de uma dedicação inicial à dança, à reflexão sobre a dança, ao ensino da dança para dançarinos, e vai gradualmente, progressivamente, conduzir o seu trabalho no sentido de transformá-lo em instrumento, ferramenta de aprendizado, de educação, de autoeducação para todos nós, seres humanos comuns, que tenham... havia alguns pré-requisitos, né? O primeiro, a identificação com a arte como meio de expressão. Acho que necessariamente, sem isso, não haveria aproximação ao trabalho do Rolf, ao trabalho da casa. E uma busca, um anseio de alguma forma, descobrir e realizar gradualmente essa dimensão interior. Então, esse último aspecto que eu mencionei lá atrás, falando do yogi. Por que razão eu utilizo uma palavra que jamais ouvi o Rolf utilizar para si próprio? Talvez ele não se considerasse em absoluto um yogi, mas ele fez gradativamente. Eu acho que isso se pode dizer, com toda certeza. E de forma cada vez mais definida, decidida, da sua dança, um caminho de autoelaboração, de disciplina interior, de aproximação dessa dimensão interior, de intensificação de consciência, intensificação dessa aspiração, que era como que um elemento determinante central na existência dele. Então, nesse sentido, é um yogi, ou seja, ele faz da sua arte, da sua dança, um caminho de diálogo, de aproximação com essa dimensão do mais alto, com essa dimensão do interior, com a dimensão do espiritual e mesmo do divino. Então, nesse sentido, é que nós já vamos nos aproximando do final. Eu vou propor o exercício de contemplação de uma sequência
mais uma apresentação que une imagem e música a partir de um poema que Rolf escreveu e que, a meu ver, é como que uma síntese de toda essa busca. É uma síntese da busca dele como artista, como dançarino, da busca dele como educador e da busca dele como alguém que se abre e que busca a realização interior espiritual. O poema Este Corpo. O poema virá, então, ele vai aparecer na projeção, de modo que vai ser possível, mesmo a quem não o conhece, estabelecer um contato, acho que cuidadoso com ele.
talvez tivesse sido mais apropriado falar disso antes da leitura do poema, mas eu acho que é importante ainda destacar que este poema expressa uma perfeita sintonia e identificação do Rolf com a visão de Shirorubim e a mãe. Porque nele, na medida em que ele expressa esta oração, né, de que o corpo se transforme neste instrumento que incorpore a dinâmica, a intensidade da luz, do espírito, até o ponto em que essa dimensão do alto, como que possa se manifestar nele, através dele. Isso é inteiramente concordante com a visão de Tirol Urbino de que a consumação da existência terrestre vai ser a realização do espírito, da dimensão espiritual, com toda a sua potencialidade na matéria, através da matéria, através dos seres, através da manifestação. Então, este poema expressa isso de uma forma absolutamente concordante, feliz, né? Em que, com essa parte final em que diz: "Sê tu mesmo este corpo". E essa última parte, essa fala do Rolf, retoma um veio da tradição espiritual indiana que também é afirmado de maneira que encontra a sua consumação perfeita na visão e na proposta de Sri Aurobindo, em que fala que a manifestação universal ela nasce da alegria, cresce pela alegria para a alegria. Ou seja, a alegria, o deleite de ser, a felicidade, alegria e felicidade num contexto mais profundo, mais amplo, estão como que na própria fundação da existência, na própria fundação da manifestação da realidade universal. O que existe de dor, de sofrimento, que é a nossa experiência cotidiana, é como que a distorção disso em espelhos, distorcidos ou fragmentados, ou, na essência, é esta luz pura e intocável. Pois quem poderia viver e respirar se não houvesse este deleite de existência como o éter no qual moramos? Da alegria todos estes seres nascem. Pela alegria, eles existem e crescem. Para a alegria, eles voltam. Pois quem poderia viver e respirar se não houvesse este deleite de existência como o éter no qual moramos? Da alegria todos estes seres nascem. Pela alegria, eles existem e crescem. Para a alegria, eles voltam.
Bem, nossa reunião termina aqui, oficialmente. Como o tempo inicial previsto foi mais breve, nós não previmos um tempo aí para perguntas e trocas e diálogos. Mas, se houver da parte de alguém interesse ou necessidade de esclarecer alguma coisa, estamos aqui disponíveis para tentar responder. E agora ficam liberados aqueles que tiverem, por algum motivo, deixar a sala, que o façam. Eu quero falar. Mais uma vez, renovando o agradecimento a todos, né, por compartilhar conosco esse momento.